Olá e sejam bem-vindos a mais uma edição de Netflix com Marinão, aquele vídeo onde eu comento as coisinhas que eu assisti na Netflix, filmes, séries, minisséries, tudo que eu achei legal, tudo que eu achei assim bacana de recomendar, então é nesse vídeo que eu mostro. E neste episódio, nesta semana, neste dia, nesta data, estamos super ultra poliglotas, porque tem série alemã, série francesa, série espanhola, também tem série americana, enfim, tem um monte de coisa bacana pra comentar e eu vou começar por Dark, que é uma série alemã que eu assisti no ano passado e que eu fiquei assim, apegadíssima. É uma série muito interessante, mas assim, a pessoa tem que estar mente aberta. Coisa toda é uma viagem e se não tiver segunda temporada eu vou ficar assim, muito pé da cara, porque a primeira temporada terminou com um monte de coisa em aberto, um monte de pergunta que não foi respondida. Enfim, se Deus quiser, e Ele há de querer, deve haver uma segunda temporada e mesmo que não tenha, apesar das coisas todas não respondidas, eu ainda gostei muito, eu aproveitei muito Dark, foi uma série que eu curti bastante assistir porque tem mistério, e eu amo mistério, eu também gosto de umas coisas assim, meio fora da casinha. Ela até lembra um pouco Stranger Things em algumas coisas, porque também tem um grupo de jovens adolescentes, um pouquinho mais velhos do que as crianças de Stranger Things. Também tem toda uma coisa anos 80, mas é aí que as coisas parecidas acabam, porque Dark é realmente Dark. Dark é escura, chove pra dedéu nessa série, eu nunca vi como chove. Todo episódio chove umas 30 vezes, não é uma chuvinha assim, é aquela chuva que as gotas são gorda, pesada. E a história? Então a história, eu não vou falar assim muito, porque o legal mesmo é ir descobrindo as coisas aos poucos, é começar a assistir o seriado sem grandes expectativas. Então tudo começa com um suicídio, assim, bem leve, bem divertido, e o desaparecimento de um adolescente. Esse cara que se suicidou, ele deixa uma carta que só pode ser aberta no dia 4, é dia 4? 4 de abril de 2019. E aí nisso já fica pensando, por que ele se suicidou? Por que só pode abrir a carta no dia 4? Tem alguma coisa a ver com o guri que sumiu? Não sabemos. E a cidadezinha alemã onde a coisa toda acontece é uma cidade que tem um certo passado, né? Coisas ruins aconteceram no passado, tem segredos, tem mistérios, tem uma galerinha cheia de esqueleto no armário, então aquele pessoal, né? Quando abre a porta do armário tem que cuidar pra não cair aquele monte de ossinho. E é divertido criar teorias e tentar entender o que tá acontecendo, então assim, quem gosta de mistério, quem gosta de ficção científica e quem não se importa de escutar algo diferente, porque, né, normalmente a pessoa tá acostumada a escutar a série em português ou então em inglês, que não se importa, né, de um som diferente, de um som peculiar que é o da língua alemã, Dark é bem legal. Próximo item da lista é La Casa de Papel, que é uma minissérie espanhola que chegou na Netflix, acho que esse mês ainda, não sei, mas é recente. Um monte de gente, sério, muita gente me indicou essa série e eu normalmente não gosto de histórias sobre assaltos, não me interessa, enfim. Mas essa é bem legal, então é sobre um grupo de assaltantes que se reúne para realizar o maior assalto da história na Espanha. Então eles resolvem tomar a Casa da Moeda com 60 e tantos reféns. Pense Ocean's 11, sabe aquele filme do George Clooney e do Brad Pitt, que só tem homem lindo? Aquele filme que reúne aquele monte de homem lindo? Então, o grupo de assaltantes não é tão lindo e é misto, né? Temos homens, temos mulheres, mas tem, sabe que tem uma pessoa pra cada coisa? Tem um especialista? Tem o cara que é hacker, tem o cara que é do planejamento, tem o cara que é o brutamontes, enfim. Então tem esse grupo de pessoas que se reúne, que treina durante um tempão pra realizar esse assalto, e não é um assalto comum, não é uma coisa assim, a gente vai entrar, vai tomar o pessoal como refém por um tempinho e depois vai sair com dinheiro. Não, eles têm outra coisa em mente. E o legal é ir acompanhando o desenrolar do plano, né? Porque a gente vai acompanhando e vai descobrindo pedacinhos desse planejamento, do que eles realmente pretendem fazer. E como vocês podem imaginar, tem muita ação, tem muito tiro, tem muita gritaria, mas o que eu achei mais legal são, assim, as relações humanas mesmo, é ver os flashbacks de cada um dos assaltantes, conhecer um pouquinho da história deles, o motivo que levou a eles estarem ali, como é que os ladrões, como é que eles se dão entre eles, como é que rola o relacionamento deles com os reféns, dos reféns entre eles e de como as coisas mudam em pouquíssimo tempo e numa situação de estresse absoluto. Tem cada babado que a pessoa pensa, gente, não é possível que isso esteja acontecendo. Amiga, como é que tá me fazendo isso agora? Faz o quê? 48 horas? 48 horas que vocês estão aí de refém e já tá fazendo isso, amiga? Sério? Sério mesmo? Também é legal porque, assim, tem bandidos que eu adoro. Tem uns que eu não gosto, mas tem alguns bandidos ali que eu adoro e tem reféns que eu odeio. Na realidade, eu odeio só um, o Arthurito, que cara, uó. Eu também odeio um dos estudantes, aquele cara que é o capitão do time de corrida ou alguma coisa assim. Sério, ele é muito escroto. É muito escroto. De qualquer jeito, assistam, achei super legal. Só tem uma coisa que eu não achei tão legal, porque assim, essa produção não é uma produção da Netflix. A Netflix foi lá,
pegou essa minissérie, que na realidade tem 15 episódios ao todo, a Netflix pegou 9 e acabou montando desses 9, 13 episódios de mais ou menos 50 minutos cada. E os outros 6? Os outros 6 dos 15? Por enquanto não temos. Não. Eu não sabia disso ainda. Quando acabou eu fiquei assim, não, vocês estão de brincadeira. Mas já avisaram que ainda nesse semestre os últimos episódios serão liberados e eu finalmente vou saber como é que a história termina, se o assalto deu certo, se não deu certo, enfim. Próxima série que eu vou comentar com vocês chama A Louva-a-Deus, é uma produção francesa e essa história é sobre uma serial killer mulher, que é conhecida como A Louva-a-Deus, e né, anos atrás ela matou um monte de homem, mas eram uns homens assim, que não eram gente boa, sabe? Não eram os caras muito legais, mas enfim, ela matou, não devia matar, apesar deles serem pessoas ruins, matou esses caras, foi presa, tá na cadeia em isolamento, sei lá, há mais de 20 anos, até que, eis que surge um copycat, surge um outro assassino imitando todos os assassinatos da Louva-a-Deus. Um por um, milimetricamente, então assim, se ela cortou a cabeça de um e colocou do lado do corpo, esse cara foi lá e também matou uma criatura, cortou a cabeça, colocou a cabeça do lado. E a polícia tá meio desesperada, tá sem pista, então eles resolvem pedir a ajuda dela com o caso e ela diz que tudo bem, topo super ajudar vocês com uma condição. Eu só ajudo vocês se o meu filho entrar no caso. A Louva-a-Deus tem um filho com quem ela não fala desde que ela foi presa, um filho que não quer nem saber dela, um filho que é policial. E isso só foi possível porque na época que ela foi presa, ela fez um acordo, ela disse, não, eu confesso todos os crimes, mas, né, rola aí essa troca de identidade pro meu filho poder ter uma vida ok, sem esse estigma de ser o filho de uma serial killer. Então ele entra no caso meio a contragosto e é toda uma coisa complicada porque o resto das pessoas que estão ali na investigação, eles não sabem que ele é filho dela. A única pessoa que sabe é o cara que é Qual é o cargo dele? Eu não lembro, mas sei lá, o policial no posto mais alto ali do grupo é a única pessoa que sabe. Aliás, é ele que traz o filho da Louva-a-Deus pra investigação. Gostei bastante, assisti super rápido. É uma série que, sei lá, se tu tirar uma tarde de domingo, tu consegue assistir ela inteira, porque tem apenas 6 episódios. Os episódios são de quase 1 hora, mas assim, 6 horinhas, tu assiste tudo. Tranquilão mesmo. Então, sei lá, se estiver de bobeira, num domingo à tarde. A Louva-a-Deus é um programa bem legal, especialmente, claro, se tu gosta dessa coisa, assim, de história de crime, de gente morrendo, de pessoas muito loucas. Porque pra mim o mais legal disso tudo é assim, por que ela fez isso? Por que a Louva-a-Deus matou aquele monte de homem? O que aconteceu na vida dela? Como é que foi a criação dela pra ela ter feito isso? E, né, quem é essa pessoa que tá copiando as coisas agora e por que ela tá fazendo isso? Será que o copiador e a Louva-a-Deus se conhecem? Será que eles estão trabalhando juntos? Será que não estão? Enfim, então essas perguntas, essas questões foi o que me manteve mais interessada para assistir até o final da maneira mais rápida possível. E se tu já assistiu a Louva-a-Deus, tá com uma saudade doída de Mindhunter, tá rolando uma saudadezinha do FBI, daquele pessoal da unidade de análise de comportamento, dá uma olhadinha na série chamada Manhunt. Ela é baseada num livro ou não? Agora eu não lembro se é realmente baseada num livro ou não, mas é baseada numa história real, num crime que realmente aconteceu. Tinha esse cara chamado Ted Kaczynski, e o Ted, ele era uma pessoa interessante porque ele era extremamente inteligente e ao mesmo tempo fora da casa. E o que o Ted fazia? O Ted mandava bombas pelo correio. Então imagina tu tá ali, meu Deus, finalmente o correio entregou meu pacotinho, aí tu abre o pacote, bum na tua cara. Então a história toda é sobre a caça ao Ted e tem esse agente do FBI que fica muito obcecado pelo caso. O cara que interpreta esse agente é o gatinho de Avatar. Como é que é o nome do ator? Sam alguma coisa. E o ator que interpreta o Ted, que tá inclusive muito bem no papel, é o Paul Bettany. O Paul Bettany tá até assim meio difícil de reconhecer, porque ele tá bem magrinho, bem esquisito. Porque o Ted realmente... Cara, gente, o Ted era muito esquisito. Ele era uma pessoa muito peculiar que não gostava de tecnologia. Ele acreditava que a tecnologia tirava a autonomia do ser humano. E ele inclusive escreveu um manifesto desse tamanho sobre o assunto, que aparece no caso, que aparece na série. E ele não era o tipo de pessoa que falava da boca pra fora, porque o Ted, ele era um eremita. Ele morava numa casinha que ele mesmo construiu, no meio do nada, sem água encanada, sem eletricidade. Então o Ted ali fazendo bombas em casa, um cara tão inteligente, não tinha nenhuma privada. E pra fechar o vídeo, a última série que eu vou comentar com vocês chama The End of the Effing World. É uma série teen, que eu achei bem interessante. É sobre um adolescente que acredita que ele é psicopata e uma guria que tá de saco cheio da vida dela em casa, tá tendo problema com o padrasto, tá tendo problema com a mãe, não tá mais feliz ali.
e os dois se juntam numa road trip muito louca. Essa série dá pra assistir numa sentada, porque os episódios são curtinhos, eu acho que eles são de meia hora cada, não são muitos episódios, e assim, o humor é um humor peculiar, é um humor mais ácido, então não é todo mundo que vai gostar. Eu comentei dessa série no meu Instagram, @marina2beauty, e assim, teve gente que adorou e teve gente que achou uma droga. Talvez pelo fato dos dois adolescentes da série serem uns idiotas no início. Dá vontade de estapear ambos, mas o ponto todo é que durante esta jornada deles, eles crescem, amadurecem. Não completamente, eles não viram adultos do dia pra noite, mas assim, rola todo um amadurecimento de cada um, do relacionamento dos dois, que eu achei bem legal. E sei lá, me apeguei, não é assim a coisa mais maravilhosa do mundo, mas foram quantas horas assistindo? Não lembro, mas foi super rapidinho. Em menos de uma tarde dá pra assistir tudo, assim, aqueles tu senta numa sentada, dá pra assistir tudo sem problema, talvez não precise nem de pausa pra ir no banheiro. E é isso, essas são as coisas que eu assisti no final do ano e agora em janeiro, que eu achei que valiam a pena de comentar com vocês. Ah, outra coisa, amanhã, sexta-feira, dia 19, estreia a 4ª temporada de Grace and Frankie. Estou animadíssima. Quem ainda não assistiu, por favor, assista, é tão legal. Será que eu já falei dessa série aqui? Eu não lembro se eu falei. Eu lembro que muito tempo atrás, quando estreou, eu escrevi um post no blog falando sobre a série, mas eu não lembro se eu cheguei a falar em vídeo. Eu adoro. É aquela série assim, sabe quando tu não quer pensar? Quando tu não quer te concentrar, ficar fazendo conta, ficar lembrando quem é o fulano de tal, se tem alguma conexão com o Beltrano. É uma série levinha, engraçadinha, enfim. Boa pra aquela noite quando chegou cansado do trabalho em casa, tu só quer relaxar, assistir uma coisa sem estresse. Zero estresse. Grace and Frankie. Recomendo, e pra todo mundo que eu recomendei até agora, todo mundo gostou. Então não perca, e pra quem já assiste e gosta, amanhã, 4ª temporada, é o que eu vou fazer provavelmente durante o fim de semana inteiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só deixar um comentário aqui embaixo. Se já assistiu alguma dessas séries e gostou ou não gostou, deixa a opinião aqui. Se tiver alguma série pra me recomendar, por favor, também comenta. E é isso, pessoal. Uma boa quinta, um bom fim de semana. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.